Lugar errado. Vamos lá, então, vou começar. Gente, muito obrigado pela presença de todos aí, nós queríamos agradecer. Então, ontem tivemos esse webinar sobre varejo, queria agradecer aqui novamente ao professor Gildir. Estamos lançando da Universidade Corporativa da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, com foco em 4 segmentos, que são os que nós representamos e entendemos que nós temos a nossa missão. Então, hoje aqui, vamos falar sobre inovação, isso está mostrando também que nós estamos também voltados para a área de serviços e tecnologia. Queria expressar muita gratidão aqui ao Vladimir, que sempre participa conosco, tem um grande parceiro da CIAT e das entidades empresariais todas aqui de Teresópolis, da região serrana como um todo, e também a nível nacional. Mas aqui a gente sabe que existe lá um carinho diferente, né? Cidade que ele entendeu? Já nasceu, cresceu, se desenvolveu e entendeu? Reside, né? Então, isso nós sabemos e somos muito gratos, tá, Vladimir? Muito obrigado. Então, queria deixar você aí bem à vontade para expressar explanar o seu rico conteúdo. No final, teremos um momento de interação. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos presentes, tá bom? Tá ótimo, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na SEAT. Eu acho que essa visão que você está dando, essa pegada que você está dando uma repaginada bastante importante que a nossa cidade precisa bastante, né? Eu tenho um carinho muito grande em trazer conteúdos aqui para a terra nossa, um pouco de bairrismo, mas me faz muito bem. Faço palestra no Brasil inteiro, mas aqui sempre tem um sabor especial, né? Porque a gente está desenvolvendo aqui os talentos aqui da nossa região e isso é muito importante. Eu vou compartilhar minha tela aqui para que todo mundo me acompanhe com mais tranquilidade, para ficar mais didático. Só me dá um sinal aí, Felipe, se está todo mundo vendo aí já? Já está aparecendo, né? Tá, beleza. Está ótimo. Nós vamos falar hoje sobre inovação. Deixa eu ver se eu diminuo aqui esse negócio aqui, que essa barrinha que está aqui. Nós vamos falar sobre inovação, porque o processo de inovação, qualquer livro que a gente abra, revistas, se fala hoje da importância de se inovar, né? Só que as pessoas, às vezes, não comentam, de fato, o que está por trás disso e como é que a gente cria esse ambiente. É muito bonito falar que toda empresa tem que inovar, mas a questão é como? Por quê? O que a gente tem que fazer, de fato? Eu tenho 58 anos, eu estou há 32 anos à frente da Alterdata e talvez mais uns 8, 7, trabalhando como desenvolvedor de software, desde os 20 anos de idade. Então, eu vi muitos ciclos, não só nas empresas de tecnologia, quanto nas empresas em geral, porque o comércio é diferente do que era do passado, a indústria é diferente, os prestadores de serviços são diferentes. Todo mundo foi obrigado a mudar alguma coisa dos processos. E as pessoas não entendem bem que o processo de inovação ele está dividido em alguns pedaços. A gente acha, às vezes, que inovação é aquele negócio de reinventar o iPhone, é de inventar agora um carro que anda sem roda, é inventar um negócio completamente fora do padrão. Isso é o que o mercado chama de disrupção, é uma coisa que quebra um padrão e passa a ter um outro padrão. Não é normal de acontecer nas empresas normais, no dia a dia nosso. O que é mais comum acontecer é essa inovação incremental. São essas coisas que vão acontecendo diariamente nas mudanças de processo, num método, na forma de se fazer as coisas. E esses 3 padrões aqui norteiam as empresas em geral de como elas têm que ser inovadoras. Aí do lado em amarelo, do lado direito, eu coloquei 3 exemplos. Uma inovação disruptiva, um bom exemplo é o Spotify, que quebrou toda uma cadeia das músicas, acabou com os pendrives, CDs, acabou com tudo. E passou todo mundo a escutar música sobre uma outra ótica, comprar música de uma outra forma. Obrigou todo mundo, por exemplo, os automóveis hoje estão integrados a estruturas do Spotify. Mudou radicalmente a sociedade inteira. Um exemplo de inovação radical é o Salesforce, uma estrutura de vendas
de consultivas, que as vendas consultivas sempre existiram, mas há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, eles criaram um novo padrão através de uma tecnologia. Então, a Radical, a coisa em si não muda, mas muda como se faz. E tem a incremental, que um bom exemplo é o Gmail, que se tornou aí o e-mail mais poderoso do planeta, fazendo uma coisa que todo mundo fazia. Todo mundo, aí tinha um monte de provedores de e-mail e eles tiveram muito sucesso. No nosso dia a dia, isso é importante porque a sociedade se transforma. Alguns futurólogos comentam que vai acontecer nos próximos 20 anos mais coisas que aconteceram nos últimos 300. Isso significa que a sociedade vai mudar. E eu não estou falando de tecnologia, não. Eu estou falando de tudo. Eu estou falando de a forma de atender cliente, a forma de se relacionar com a sua equipe, a forma de liderar, a forma de construir produtos, a maneira que você é percebido. O que o mercado espera de um prestador de serviço ou de um comércio ou de uma indústria? Tudo vai mudar. Se tudo vai mudar, é importante que nós tenhamos um comportamento na nossa organização que ela seja inovadora e transformadora. Eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que ela vai ser diferente de hoje. E se ela for diferente de hoje, eu tenho que ter um mecanismo dentro da organização que ela vai se transformando, criando coisas, sejam disruptivas ou não, sejam incrementais ou não. O fato é que nós temos que mudar. Não posso depender na Alterdata, nós estamos nesse momento com 2.200 colaboradores, 2.200 colaboradores lá na empresa. Essa empresa não pode depender de mim para ter uma ideia maravilhosa. Ela tem que depender de todos. E aí entra o ambiente inovador. E a gente pensa, quando fala em inovação, a gente pensa em tecnologia, né? Internet, nave espacial indo não sei para onde, a NASA pesquisando. Não é bem assim. Olha essa foto aqui. Essa foto é uma foto em 1900, na Quinta Avenida, em Nova York. Na Quinta Avenida, em Nova York, mostrando o engarrafamento de charretes. Só tem charretes aqui, com exceção de um carro. Só tem um carro aqui onde eu estou botando uma bolinha vermelha. Isso significa que essa era a tecnologia da época de locomoção. Tinha ali dentro as pessoas numa cabine, 4 rodas de madeira, um cavalo tracionando, um piloto do cavalo, que se chamava o cocheiro. Esse era o jeito. Existia uma economia em volta disso aqui. Mecânicos, as pessoas de treinamento, oficinas, fábricas, tudo voltado para esse mercado. Agora, olha esta outra foto, em 1913, na mesma Quinta Avenida de Nova York, na mesma rua, 13 anos depois. Observa que é um engarrafamento de carros. Só tem uma charrete aqui. O que significa isso? Em 13 anos, uma economia inteira foi dizimada. Acabou. Houve uma disrupção. E nesse momento aqui, as pessoas tiveram que se adaptar. Fábricas de charrete tiveram que se adaptar a fabricar carro. Quem não se adaptou, acabou. O cocheiro teve que se adaptar. O veterinário, que devia ter aos montes, teve que se adaptar. As empresas que geravam alimentos para os cavalos, tudo mudou em 13 anos. Então, a internet não desistia, o computador não era o que é hoje, então não tinha nada do que a gente está acostumado. Olha essa outra foto aqui, em 1920, a outra em 2018. As pessoas estão fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Eles estão lendo jornais, eles estão se informando, estão lendo notícias, só que de uma forma diferente. A questão é, a gente ainda está com a nossa empresa focada em modelos do passado? Eu estava conversando com um cliente há pouco tempo agora que ele estava preocupado em colocar anúncio da empresa dele no jornal da cidade. Isso faz sentido? Será que faz? Baseado nas tecnologias que tem hoje, baseado no costume que tem hoje, na estrutura da sociedade que tem hoje? Talvez não. Quando eu comecei a trabalhar, em 1982 aproximadamente, a Alterdata é de 89. Então, em 85, o computador que chamava a atenção na época era esse aí em cima, o Cray. Esse equipamento custava 36 milhões de dólares, esse equipamento. E era a coisa mais fantástica que tinha na época, que todo mundo fazia o ó. Em 2018, a Apple lançou o iPhone 10. Já lançou até o 12 agora, mas esse aqui é o 10 ainda. Em torno de $1.000. Tudo bem, 36 milhões de dólares contra $1.000. Observa agora a capacidade de memória, processamento do equipamento de cima e do de baixo.
Isso significa que o iPhone tem um microfone vazando aí, tem alguém com o microfone aberto. Isso significa que o iPhone que está no nosso bolso, de $1.000, tem mais capacidade de processamento que aquele equipamento de 36 milhões de dólares. Isso é mágico. Isso significa que todas as empresas estão se adaptando a uma nova realidade. Em 1994, saía anúncio no jornal desse tipo aqui, dizendo que parece bruxaria, olha aqui no meio aqui, parece bruxaria um celular mandar mensagem de texto. Ou seja, eu estou falando de 94, anteontem, pertinho da gente aqui. Então, isso mostra essa pujança. A sociedade vem mudando, exigindo que a gente se reinvente o tempo inteiro. Esse diagrama eu tirei da Harvard Business Review e é muito legal porque ele mostra que na década de 70, quando a gente criava, inovava, inventava alguma coisa, o tamanho da vantagem competitiva era muito grande, e demorava muito tempo para alguém nos copiar, demorava muito tempo. Ou seja, a gente se beneficiava muito tempo daquela vantagem. Na década de 80, 90, 2000, cada reinvenção, a vantagem não é tão longa, tão grande, e o tempo não é tão longo. Isso significa que hoje em dia, às vezes eu escuto alguns clientes falando para mim, pô, Admir, sacanagem que aconteceu aqui na minha região, pô. Minha loja estava indo tão bem, montaram aqui na loja da esquina uma loja com o mesmo negócio do que o meu. O cara me copiou. Isso é antiético, isso é desonesto. Esse pessoa que está falando assim não está entendendo o jogo de hoje. O jogo de hoje é esse mesmo, então não tem que reclamar de nada. A Toyota, quando lança uma inovação no carro dela, 2 meses depois a Honda faz igual. A Apple, quando lança uma inovação no iPhone, 2 meses depois a Google faz igual. Então, é assim. A Alterdata, quando lança uma coisa no produto dela, 2 meses depois o concorrente faz igual. E nós copiamos o concorrente também. Quando o concorrente lança uma ideia que a gente não viu, 2 meses a gente faz igual. O jogo é da velocidade. A frase que eu gostaria de deixar gravada na cabeça de todos é: a velocidade é mais importante que a precisão. A velocidade é mais importante que a precisão. É muito importante que a sua empresa seja ágil. Quem vai fazer o jogo do futuro é a agilidade e não sua precisão no seu projeto. A precisão ela vem com o tempo. Você tem que ter agilidade. E essa agilidade faz com que a gente seja mais rápido do que tudo que está se transformando. E a melhor analogia que eu posso trazer para todo mundo é essa esteira de aeroporto. Aquela esteira que a gente fica parado, ela vai nos levando. Imagina uma esteira andando contra a gente. Essa é a sociedade que nós vivemos. E nós estamos em pé nela. Essa sociedade vai nos levando. Ou seja, se eu ficar parado em cima da esteira, o que acontece? Ela me leva para trás. Eu involuo, eu retrocedo. Para eu não retroceder, eu tenho que andar na mesma velocidade da esteira. Se eu andar, evoluir, crescer na mesma velocidade da sociedade, eu não saio do lugar. Qual é o jeito de eu avançar e me destacar no mercado com o meu negócio? É eu ser mais ágil que a sociedade, mais rápido que a sociedade. Imagina o seguinte, um menino em 1800 estudando numa escola lá no Rio de Janeiro. Em 1800, a escola treinava esse garoto para uma sociedade. Tinha matérias, professor tinha método, todo mundo preparando para uma sociedade. Agora imagina um outro menino na mesma escola em 1850, 50 anos depois. Provavelmente ele estudou as mesmas matérias, com o mesmo professor, as mesmas coisas, para a mesma sociedade. Porque as profissões eram iguais, os métodos eram iguais, as pessoas continuavam fazendo as coisas iguais, porque a esteira andava muito lenta. Ela andava muito lenta, dava tempo das pessoas terem mais tranquilidade. O que acontece hoje é que a esteira anda mais rápida. Então, gera essa premência, essa urgência, a necessidade da inovação. A inovação não é mais uma coisa bonitinha, não. É uma condição de sobrevida. Nós temos que ser melhores do que a média que nós estamos inseridos. Por exemplo, vamos imaginar que eu e o Zé Renato estamos passeando numa floresta, nós dois, e a gente dá de cara com o leão. E esse leão olha para a gente, lambe os lábios e o Zé Renato fala, cara, esse leão vai comer a gente. Eu falei, eu acho também, Zé, esse leão tá com cara de querer comer a gente. E ele fala, eu tenho que correr, nós vamos ter que correr. Eu falei, vamos ter que correr. Ele, pô, nós temos que correr muito. Eu falei, vamos ter que correr para fugir. E ele fala para mim, cara, é impossível da gente fugir desse leão, porque
O animal leão corre mais que o animal homem. E a minha resposta para ele é a seguinte: José, eu não preciso correr mais rápido que o leão. Eu preciso correr mais rápido que você. Certo ou errado? Quem é o leão nessa fábula? É o mercado crescendo. Quem somos nós nessa fábula? 2 profissionais que nós, por exemplo, saímos da faculdade iguaizinhos. Eu fiz pós-graduação, ele não fez, eu corri mais. Eu li mais do que ele, eu corri mais. Eu montei um negócio mais dinâmico, eu corri mais. Eu avancei mais rápido em aprendizados, ele não. O mercado come ele, e não a mim. É essa cabeça que nós temos que ter no processo inovativo. Então, os empresários, os profissionais, têm que ficar hoje o tempo inteiro pensando o seguinte: o que eu melhorei esse ano? O que eu sou diferente do que eu era no ano passado? Porque a inovação nos nossos negócios tem que acontecer todo dia, cada um com a sua grandeza. Olha esse caso aqui. Olha como é que era um ventilador em 1882. Agora, olha como ele é em 2009. Teve inovação importante aqui? Nada. Praticamente nada. Um motor com uma hélice ligado na energia elétrica. Só. Não teve quase inovação. Agora, olha isso aqui. Olha o que é um ventilador e o que se transformou esse ventilador. Isso é inovação. Um ventilador sem par. Isso é inovação. Isso aqui muda a forma de pensar. Cria uma outra dinâmica. Agora, isso acontece todo dia? Não, não acontece. Porque a inovação ela pode vir de diversos momentos, diversas frentes. Uma das frentes são elementos externos, que a gente é provocado pelo mercado, por políticas, por investimentos, estímulos que acontecem em volta da gente. O concorrente se movimenta, mas o mais importante é o que acontece dentro, inside, dentro do nosso negócio, onde você tendo um ambiente inovador, a menina da faxina vai te ajudar a diminuir o custo da empresa. O menino da entrega vai te ajudar a criar um procedimento melhor. O cara que está atendendo no balcão vai mudar a sua visão. O programador que está escrevendo fonte lá na sua empresa vai dar uma ideia bacana. Esse ambiente propício é o que faz a magia acontecer. Vamos imaginar que eu virasse para vocês e falasse assim: olha, eu tenho uma... Tem um microfone vazando aí, gente. Eu tenho uma linha de produção e eu preciso separar. Por exemplo, eu compro cebolas e tem cebola que é grandona assim, tem cebola que é pequenininha. Eu gostaria de uma máquina que separasse as cebolas grandes e pequenas em embalagens diferentes, porque eu vou vender por preços diferentes. A cebola grande da cebola pequenininha. Quanto custa uma máquina dessa? E bota os engenheiros para pensar. Você acha que todo mundo vai encontrar uma solução parecida com essa que eu vou mostrar para vocês aqui? Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um separador de cebolas, por tamanho de cebola diferente. Olha aqui. Olha isso. De acordo com... Vou passar de novo, que é rapidinho. De acordo com o tamanho da cebola, está caindo numa caixa. A gente pensa o seguinte: será que a inovação é coisa de milhões de dólares? Ou será que a inovação é coisa da mente humana, que faz coisas como isso aqui? Isso é espetacular. Olha esse outro caso. Uma empresa tinha um problema, uma máquina na produção que embalava coisas. Ela vinha as caixinhas e ela botava a máquina, o produto ali dentro, fechava, botava na caixa e ia para venda. Lá no comércio, o cliente comprava. Dava um bug na máquina de vez em quando, que de vez em quando ela não botava um produto dentro da caixinha. O que acontecia? A máquina embalava sem o produto. Isso ia para o mercado, o cliente comprava, quando chegava em casa, abria, não tinha nada. Você imagina que problema que isso dava? Jurídico, ações na justiça, estou sendo enganado, defesa do consumidor, um rolo danado. Essa fábrica, preocupada com isso, contratou 3 engenheiros para resolver o problema. Os engenheiros estudaram 3 meses e levaram uma solução de 8 milhões de reais. Uma máquina com raio-x, balança de precisão, uma confusão tecnológica para resolver o problema de enxergar se o produto estava dentro da caixinha. Paralelamente a isso, os operários da fábrica, isso aqui é caso real, os operários da fábrica escutaram os engenheiros trabalhando e resolveram dar uma outra solução.
4 operários fizeram uma vaquinha, compraram um ventilador de R$ 80 e botaram do lado da esteira. Quando passava a caixinha vazia, o ventilador soprava e jogava a caixinha no chão. Resolveu o problema. O que eu quero dizer com isso? Isso é inovação? Lógico que é, cara. Óbvio que é. O ventilador soprano é uma inovação muito mais importante do que aqueles R$ 8 milhões gastos. A questão que nós temos que perguntar aqui é o seguinte: por que nessa empresa tinha um ambiente que permitia que esses operários inovassem? Por que eles não tinham medo de tomar uma bronca do líder, de estar inventando uma coisa que não deveria? Que ambiente existe nas nossas empresas que podam algumas pessoas e outras empresas dão coragem a outras pessoas de criarem processos? Se a sociedade está mudando, a gente tem que ter uma realidade distinta. Einstein já falava isso. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se nós queremos resultados distintos, nós temos que fazer diferente. E a essência do diferente, o que a gente tem que começar a fazer o diferente, é exatamente na criação do ambiente. A inovação não pode vir do dono, do empreendedor, do líder. Ela tem que vir de todos. O líder, o empreendedor, é quem fomenta o ambiente inovador. É ele que faz o grupo ser inventivo. Isso é muito importante ser compreendido, porque tira essa responsabilidade. Porque o grande mote do momento é o que Darwin já falava em 1800 e pouco: a adaptabilidade. Não é o mais forte que vai sobreviver, nem o mais inteligente, é quem se adaptar mais. É quem tiver mais capacidade de se ajustar às mudanças. Isso não é mais do que atualizado. E se não formos dessa forma, a gente não consegue sobreviver no futuro. Ao meu ver, 3 engrenagens são importantes no processo inventivo, inovador. Aprender sempre, entender de gente e indicadores de performance. Se você bota na sua mente que você nunca está pronto, que você fez faculdade e isso não é suficiente para o futuro, que você tem que estudar continuamente, você entrou um mindset já importante da inovação. É a certeza de que você tem que aprender continuamente alguma coisa e você colocar isso no teu time. Então, quando alguém, na Alterdata, por exemplo, quando algum colaborador fala para mim assim: Vladimir, tem uma boa notícia para te dar. Rapaz, terminei os estudos, me formei na faculdade ontem. Primeira coisa que eu falo: cara, não estou entendendo. Terminou os estudos por quê? Você não terminou os estudos, você terminou a faculdade. Terminar os estudos você não terminou, porque a gente não para nunca. São correções desse tipo de elementos, de jogos de palavras e forma de pensar que a gente vai criando o ambiente inovador. Entender de gente. Você não pode depender de uma pessoa. Não pode depender do líder, do empreendedor. Eles são os que geram esse ambiente. Então, quanto mais você entenda de pessoas, que você entenda que cada um é diferente, cada um é motivado diferente, cada um tem uma maneira, uma dinâmica de pensar, você está permitindo que aflore dentro de cada um aquela criança inovadora que todos nós éramos. Quando nós éramos crianças, a gente criava brincadeiras. Aquilo é a criatividade. Ao longo da vida, nós fomos tomando pancadas e fomos sendo tolhidos na nossa criatividade. O líder percebe, tenta resgatar isso para a gente pensar o seguinte: por que tem que ser assim? Por que tem que atender o cliente assim? Por que está fazendo o produto dessa forma? Por que não pode ser de outro jeito? Outra coisa, gestão por indicadores. Porque quando nós temos uma sociedade mudando muito rápido, a velocidade é muito importante, nós vamos errar muito. A gente vai fazer e vai errar. Se você tem indicadores de performance sérios, pesados, bacanas, com detalhes, você percebe o seu erro muito rapidamente. Isso é muito importante para o jogo novo. Você errar muito rápido e corrigir, evoluir muito rapidamente. Que o cliente não percebe que você errou porque você já se corrigiu. Então, ter indicadores é fundamental. Não adianta a gente achar que o jogo a pandemia causou uma confusão, vai voltar a ser tudo que era do jeito que era antes. Não vai. Nós estamos numa transformação social que é fundamental o papel do líder, do gestor, do empreendedor, para criar esse clima. E esse mindset novo é importante a gente recuperar o que é a nossa essência. Maslow tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o homem criativo não é o homem comum
que se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Ele era criativo. As pessoas, a sociedade, as famílias, os trabalhos que a gente já teve, bullying na escola, na faculdade, tudo isso foi nos colocando em armários psíquicos. Todos nós, inclusive nossos membros da nossa empresa, os colaboradores. Você, como líder, como gestor, quanto mais você entende de gente, mais você resgata essas pessoas e coloca todo mundo numa outra dinâmica, numa outra forma de pensar. Porque a inovação, ela não vem de recurso financeiro. Já foi provado matematicamente que empresas que injetam muito dinheiro em inovação não têm o retorno que outras, que nem de tanto dinheiro têm, mas têm um ambiente inovador. O ambiente vem da criatividade. Você não pode pagar alguém mais e falar assim, vou pagar, ele vai ser mais criativo. Isso não existe. Isso é uma fantasia. A criatividade vem desse clima, desse ambiente que tem dentro da organização. E é por isso que é tão importante o processo de entender como é que as pessoas se movimentam, como é que as pessoas inventam coisas que não são lineares. Essas coisas não acontecem de uma forma linear e lógica, é mais tridimensional. Então, se você tem um time que você poda esse time, por exemplo, não tem milhares de exemplos, mas vamos dar um exemplo. Alguém questionou algo na sua empresa. Primeira coisa que você fez, você deu um esporro no cara porque ele está te questionando, tirando a autoridade. Você está podando esse cara. Lá no futuro, quando ele tiver uma ideia boa, ele não fala. Outra ideia, outra situação é quando você não tem paciência para ouvir uma pessoa que está um pouco imatura ainda, não compreende um processo todo. Você acha que ele é burro, idiota, imbecil, e, na verdade, ele não está entendendo o conjunto da obra inteira. É muito importante que você entenda que o líder tem 2 ouvidos e uma boca. Isso é para a gente escutar mais e falar menos, a gente ouvir mais. Os colaboradores dão ideias maravilhosas, independente do cargo. Eu não sei se eu vou ter tempo aqui para falar um monte de exemplos, mas mais no finalzinho, talvez eu fale alguns exemplos para vocês reais da Alterdata, coisas que podem mostrar o quanto essa magia acontece. Tudo passa pelo líder. Se o líder é um déspota, um autoritário, um cara que se acha melhor do que o time, ele não consegue fazer as pessoas serem criativas. Lá na Alterdata, se você me perguntar assim, Vladimir, você é o melhor do que o quê? Né? Do que quem na Alterdata? O que se faz lá que você é melhor do que todos? Eu vou te responder nada. Eu não sou melhor que nada lá. Eu não sou o melhor programador, não sou o melhor marqueteiro, não sou o melhor jurídico, não sou o melhor financeiro, não sou melhor que nada. E é assim que tem que ser. Porque a posição de quem está aqui em cima, na hierarquia, é uma posição de você fazer as estrelas brilharem. Fazer as estrelas. Tem que ter embaixo de você pessoas muito melhores que você. Que é assim que as coisas vão ganhando escala, vai fazendo a sua empresa crescer. Mas isso é um processo mental que não é simples. Muitas pessoas são presas àquilo que você sabe fazer muito bem feito. E você não deixa o outro crescer. Então, como é que você espera de uma empresa inovadora que dependa só de uma pessoa ser inventiva? A magia não acontece. Observa uma coisa, eu trouxe aqui 3 pesquisas completamente diferentes, fontes completamente diferentes, que mostram o seguinte, características do líder. Quais são as principais características do líder? Eu botei uma bolinha vermelha em todas elas que têm a ver com pessoas. Inspirar pessoas, capacidade de identificar e desenvolver talentos, capacidade de influenciar os outros, comunicação, saber ouvir. Olha essa outra pesquisa agora, com 5 elementos. 3 deles têm a ver com gente. Inspirar e motivar, desenvolver, capacidade de colaborar e trabalhar em equipe. Olha uma outra, totalmente diferente. Olha quantas bolinhas vermelhas tem. Motivador, estratégico, participativo, tudo que tem a ver com gente. Delegador de tarefas, carismático. Isso significa que o ambiente que o líder tem mais sucesso é quando ele entende de pessoas. Você liderar um time é as pessoas fazerem voluntariamente algo. O líder poderoso de uma empresa inovadora, ele comanda e as pessoas não sabem nem que estão sendo comandadas. As pessoas nem notam. A coisa é tão suave que ninguém percebe a patente que o líder tem. Ele não tem que mandar nada. As coisas vão acontecendo.
O Steve Jobs tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala o seguinte: a gente não deve contratar pessoas para dizer o que elas têm que fazer. Nós temos que contratar pessoas para elas nos dizerem o que nós temos que fazer. Ou seja, são elas que estão chegando que têm que dizer como a empresa tem que ser no futuro. O que eu espero lá na Alterdata é que as pessoas que entraram mês passado na empresa, elas ajudem a construir a Alterdata do futuro, criando, inovando, inventando, mudando um atendimento, mudando um processo, a forma de fazer, criando um novo método de vender. É assim que funciona. Então, essas dinâmicas da disciplina, da comunicação que o líder tem, ela vai criando essa base que faz com que todo mundo, de qualquer tipo de empresa, às vezes a gente está falando de um processo, por exemplo, de tecnologia. A Alterdata, por exemplo, é uma empresa que as pessoas têm um nível cultural um pouquinho acima da média, mas isso não quer dizer que uma empresa que use pessoas de nível cultural mais baixo não tem o mesmo resultado, porque é o mesmo, o resultado é o mesmo. Depende da invenção, da capacidade que você dá para essas pessoas criarem coisas. E isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com maior pagamento, melhor remuneração, não tem a ver com isso. Isso tem a ver com esse clima. Os estilos de liderança, que tem muitos livros sobre esses assuntos, aqui dá palestra de 2 horas só sobre isso aqui, eu vou só passar rapidamente. O que é mais importante entender é que o que vigora no mundo atual, que a gente precisa de velocidade, é a liderança situacional, que você, na verdade, se adapta de acordo com as circunstâncias. Você não tem um comportamento único, um jeito único de fazer as coisas. Se você me perguntar lá de mim, como é que você é como líder? Eu vou falar que eu sou um camaleão, porque depende. Se o momento precisa de você ser mais forte, você é forte. Se o momento precisa que você seja carinhoso, você vai ser carinhoso. Depende. E aí que entra os estudos contínuos que nós temos que ter de gente. E a maioria das empresas não fazem isso. E aí você não consegue uma empresa que se reinventa. Você fica preso ao lado técnico. Ah, eu sei fazer, sei lá, eu sou mecânico de automóvel. Aí você estuda mecânica, lê revista de mecânica, você é o melhor mecânico de motor que tem em Teresópolis. Mas ninguém quer trabalhar contigo. Aí como é que você cresce? Você não sabe liderar outros mecânicos, você não sabe formar um exército de mecânicos. Não adianta, a magia não vai acontecer. Você precisa estar numa outra posição. Por isso que a posição do líder é tão importante nesse processo inovador. Não tem mais, não cabe mais nessa inovação da sociedade nova, aquela posição da esquerda, que o chefe está lá mandando. Não. O chefe tem que estar na trincheira, junto com o time, no meio da guerra. Ele tem que estar remando junto, tem que estar puxando a corda junto. Assim você consegue um time que te escuta e você escuta o time. E aí as coisas começam a acontecer. Mudou a forma da gente contratar pessoas e exigir coisas das pessoas. E uma boa analogia é esse cara aqui. Esse é um super-herói, todo mundo deve conhecer o Batman. Ele não é um extraterrestre como é o Super-Homem, ele não é um mutante genético como é o Homem-Aranha ou o Hulk. O Batman é um cara normal, cara. Um cara normal, só que com muita tecnologia. Ele tem esse cinto aqui. Ó. Esse cinto é um cinto de habilidades genéricas. Ele quer explodir um negócio, ele tira dali. Ele quer subir uma parede, ele tira um negócio dali. Aqui tem um conjunto de habilidades genéricas. Essa habilidade genérica é o que faz acontecer. A melhor analogia com o profissional é o seguinte: quem nós somos quando saímos de um curso técnico? A faculdade, por exemplo, é um curso qualquer. Nós somos um Batman sem cinto. Nós somos um cara que sabe fazer alguma coisa limitada. A gente não tem outras habilidades. Hoje, na sociedade que necessita de inovação, você observa que eu tenho 2 quadrados. Um quadrado menor, de habilidades técnicas, e um quadrado grandão, de habilidades genéricas, que o mercado chama de soft skill. Hoje, o que nós temos que esperar é que as pessoas tenham mais habilidades genéricas. Então, quando antigamente eu contratava alguém para a Alterdata, eu olhava o currículo e via assim, ele tem faculdade, tem pós-graduação, ele tem isso aqui, tem essa experiência, tal, assim que a gente contratava. Hoje, não. Hoje é o seguinte, se eu tiver um cara com 10 faculdades, o currículo dele tem 10 faculdades, mas ele não sabe falar, não é adaptativo, não é criativo, não gosta de trabalhar em equipe, eu não quero esse cara na Alterdata. Não quero. Porque a gente precisa hoje é dessas habilidades do quadrado de cima.
O que você tem que analisar como empreendedor é: você está sendo assim? Como é que você tem uma empresa de tecnologia ou de serviço se você não é assim? Ah, eu sou um cara, eu sou mecânico de automóvel, mas odeio gente. Você está com problemas, cara. Ah, eu não sei lidar quando o cliente me dá uma bronca. Você não tem inteligência emocional? Eu não consigo influenciar o meu time a trabalhar com essa qualidade. Então você não sabe influenciar pessoas. Isso é o problema. Então, uma sociedade inventiva, o líder tem que ter muitas habilidades genéricas, além da habilidade técnica. Eu me lembro quando eu era um programador, com 22 anos aproximadamente, os meus amigos estavam como programadores, estava lendo livro de tecnologia, lendo livro de informática, banco de dados, linguagem. Eu, além de fazer estudo, porque eu precisava ter conhecimento técnico, eu estava fazendo curso de oratória, indo a congresso de vendas, lendo livro de psicologia, de sociologia. Eu já fazia isso com 22 anos. Hoje eu estou com 58. Eu já estava adquirindo habilidades genéricas. Com 26 anos, eu estava fazendo palestra para 1.000 pessoas. E a maioria, que eram meus competidores, tinham vergonha de segurar o microfone. É isso que eu estou querendo dizer. As habilidades genéricas. E quando você tem habilidades genéricas, a sua cabeça abre mais. Você sai fora de olhar uma única vertical. Você conecta mais coisas distintas. Por exemplo, eu sempre procurei andar com pessoas de profissões diferentes. Então, eu participo de um seminário que eu estou escutando um engenheiro falar, um químico falar, um cara do comércio falar, um industrial falar. Aquilo vai abrir na cabeça. Quando você só conversa com pessoas da sua área técnica, você está no quadrado de baixo. E isso é incompatível com a velocidade que a sociedade precisa. Isso é muito simples de falar, mas não é fácil de praticar. Porque lá na infância, a nossa escola não nos preparou para isso. Nós fomos preparados para dar respostas e não para fazer perguntas. Então, no colégio, quando o professor dava uma provinha de matemática assim, olha, uma pessoa demora 30 minutos para comer esse saco de pipoca. Quanto tempo demora 2 pessoas? Ele está querendo 15 minutos na resposta. Uma demora 30, 2 demoram 15 minutos. Hoje eu quero dar 5 minutos na resposta e quero certo. Por quê? Porque esse é o mundo de verdade, companheiro. Se você vai para o cinema, você e tua namorada com um saco de pipoca só, não acelera não para ver se ela não come o saco de pipoca teu inteiro. Tem concorrente, cara. Tem concorrente, você acelera o processo, você muda o método, você faz diferente. A sociedade é mais adaptativa, ela não é tão quadrada e lógica. E isso nós não fomos preparados. Então, cabe às empresas parar de reclamar do governo que não preparou as pessoas e preparar o seu time. Você tem que mudar o mindset da sua equipe para fazer com que a sua equipe faça perguntas. O que eu mais quero na Alterdata são pessoas que questionam o porquê das coisas. Porque são esses questionamentos que nos transformam numa empresa mais ágil. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu peço a vocês para definir o que é um skate. Pare e pensa. Se você tivesse que olhar o que é um skate para explicar para o grupo. Provavelmente você lembrou de algo parecido com isso aqui. Um negócio de madeira que tem 4 rodinhas, o cara bota um pé em cima ali, vai com o outro pé no chão e vai esquiando em cima disso. Se você definiu assim, e a maioria deve ter conseguido, você tem conhecimento. Beleza, então vou pegar o skate, vou botar na mão de todos vocês e vou falar, anda para mim? Provavelmente, grande parte não sabe andar. Ah, você tem conhecimento, mas você não tem habilidade. Mas provavelmente alguns de vocês sabem andar. Então, os que sabem andar, eu posso pegar o skate, anda para mim, e você pode dizer, não estou com vontade. Ah, você tem conhecimento, tem habilidade, mas você não tem atitude. Você não está disposto a isso. O chá, que é tão antigo do RH, ganhou um colorido novo nessa sociedade inovadora que nós estamos vivendo hoje. Porque a atitude ganhou um peso importante. Por isso que ela está em amarelo em caixa alto, em caixa maior. É muito importante que você tenha um time com disposição de comprar o problema, de realizar, de não ter medo de enfrentar as dificuldades. Isso é uma coisa que você tem que fomentar nas suas respectivas empresas. E você não pode ter um monte de cordeirinho na sua organização. Tem que ter gente que parte para cima do problema. Deixa que eu resolvo isso. Isso está difícil, assim que é bom. Quanto mais difícil, nosso concorrente não consegue fazer. Para procurar coisa complexa. Na Alterdata, o que eu mais quero é o difícil, porque o fácil qualquer idiota faz. Eu quero o difícil, que o cliente vai pagar mais por aquilo. Esse mindset, que é o mindset que nós temos que fazer todo mundo entender.
porque isso muda muito de geração para geração. E isso é uma oportunidade violenta. As gerações mais jovens pensam diferente da minha. 62% da Alterdata tem 30 anos. Eu tenho 58. Se eu tentar impor minha forma de pensar neles, ninguém quer trabalhar comigo. Eu tenho que arrumar um jeito de mudar minha cabeça para me adaptar a essa realidade mais jovem. E, para isso, eu trouxe uma pesquisa aqui que é muito bacana, que fala dessas gerações mais jovens, como é que eles pensam. Porque quem vai trabalhar nas nossas organizações são os mais jovens. Os mais velhos vão se aposentando, cara. Eles fizeram uma pesquisa baseada em vários vertentes aqui, que é muito interessante. Por exemplo, governança. 37% delas reclamam de limitações e restrições dos horários de trabalho. 23% desses jovens incentivo do empregador a utilizar o tempo de férias. Eles querem tirar férias. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, alguns clientes falavam assim com orgulho para mim: rapaz, tem 20 anos que eu não tiro férias. Minha empresa tem 20 anos. Ele falava com orgulho que não tirava férias. Isso é coisa de maluco, cara. Ninguém quer isso numa organização hoje em dia. Mudou a forma de pensar completamente. Espírito. 82% eles querem habilidades e conhecimentos, cara, novos. 37% oportunidade de trabalhar em projetos de iniciativa inovadora. Eles querem inovação. Eles precisam disso. Se você tem uma empresa que não inova, você vai perder um monte de gente, porque as pessoas não vão ficar dentro da tua organização. Então, porque os melhores não vão ficar aqueles que não agregam menos. Então, isso é importante compreender. Cultura, 57% ambiente de alta colaboração, eles querem trabalhar em times, em grupos. Aí você bota um líder que abafa todo mundo, o cara não está treinado, não está preparado, ele briga com todo mundo, a coisa não rola. Reputação da empresa, eles estão preocupados com a reputação. Ninguém quer trabalhar numa empresa que está fazendo coisa errada, roubando, fazendo coisa desonesta. Não. No passado, eles queriam emprego. Hoje, eles querem propósito. Então, é essa forma de pensar que mudou. 43% deles está preocupado com bem-estar. Bem-estar, cara. No passado, ninguém estava falando nisso. A empresa está preocupada em gerar caixa, não está preocupada em bem-estar das pessoas. Se você não estiver preocupado com isso hoje, não vão ficar trabalhando com você. As pessoas têm o poder de escolher quem é que quer trabalhar nas organizações. Eles querem ter alguns benefícios. E não é o dinheiro que move essas pessoas, são outros elementos. Observe saúde, 63% formatos flexíveis, trabalho remoto, coisa que hoje está acontecendo muito. Essa pesquisa foi antes da pandemia. Isso aqui deve ser de 2019, antes da pandemia. Então, já queria isso na época. Hoje, se atendeu a esse tipo de coisa. Isso significa que os milênios, esses mais jovens, eles têm uma outra dinâmica mental. Se você tem mais de 40, mais de 50, e você está tentando impor na sua empresa o seu ritmo, você está errado. Você tem que se adaptar ao ritmo da maioria, criando a sua experiência, a sua velocidade na dinâmica mental dele. E isso é uma relação completamente diferente. O líder precisa ter essa habilidade de reconhecer essas pessoas, desenvolver essas pessoas, fazer com que essas pessoas se envolvam de uma outra forma. Envolva nas decisões mais importantes. Lá no Alterdata, por exemplo, a gente expõe os números da companhia no auditório, para todo mundo ajudar a pensar os problemas que estamos acontecendo. Investir nas pessoas, educando, dando treinamento. Eu já vi clientes falando para mim assim: Admir, eu não dou treinamento à minha equipe não, porque toda vez que eu treino, eles vão embora. A melhor frase que eu conheço para isso é a seguinte: companheiro, pior do que você treinar e ir embora é você não treinar e ele ficar. Você vai ter um monte de pessoas despreparadas do seu lado. Não dá, a gente tem que treinar e capacitar essas pessoas. Contemplá-las de forma financeira, óbvio, mas socialmente, psicologicamente também. A empresa tem que ter um ambiente que todo mundo se sinta confortável de ir para a companhia. Os líderes não podem menosprezar as pessoas, até os mais jovens. A gente tem uma atividade lá na empresa que eu tenho uma reunião com todos os colaboradores que são contratados nos últimos 2 meses. Todos os novatos têm um encontro de 3 horas comigo, explicando método, mindset da companhia, objetivo, história da fundação, tudo com a gente, filosofia, como é que a gente pensa. E eu escuto a opinião de todos eles, pessoas com 1 mês, 2 meses de casa.
Isso eu acho muito importante. Isso ajuda a fomentar um ambiente que eles tenham coragem de questionar coisas. Cuidado no excesso de competição individual. O trabalho de coletivo dá mais resultados na inovação do que o indivíduo. Quando você cria competições entre indivíduos, você está abafando parte das pessoas que poderiam estar dando ideias espetaculares. O processo inovativo, ele é um disparo que faz em todos. E quando a empresa não é inovadora, mas você quer que seja, é mais ou menos como acender um fósforo. O primeiro fósforo tem fricção, dificuldade, duro, tem que riscar uma coisa na outra. O segundo fósforo, a segunda pessoa, é só encostar um no outro. Acende fácil. Então, quando você começa a criar um ambiente, vai dar trabalho no começo. Quando você motiva um, esse um motiva o outro motiva o outro, motiva o outro, e você começa a ter uma empresa que se transforma a cada 6 meses, ela passa a ser uma outra organização e começa a ter competitividade. E isso é possível quando você entende que a estrutura mental dessa garotada é diferente da geração anterior. Por exemplo, a minha geração, eu estou com 58 anos, quando eu estava no colégio e o professor de educação física dava uma competição para a gente correr 100 metros rasos, por exemplo, só ganhava medalha quem tirava primeiro, segundo, terceiro. O garotinho que chegou em quarto não ganhava nada, porque ele não foi suficientemente bom para ganhar a medalha. Hoje, você vai em qualquer colégio, tem 30 meninos correndo. Os 30 ganham medalha. Esse garoto chega lá na Alterdata, ele foi o último, ele foi o pior de todos os corredores. Ele chega na Alterdata, ele é o pior funcionário e ele quer elogio, ele quer medalha. Então, isso, ele é um idiota? Não, ele foi treinado, a cabeça dele é treinada assim. Cabe a gente mudar esse mapa mental e mostrar para esse jovem o que é trabalhar numa organização de ponta. O que é competição, o que é inovação. Então, esse misto entre você ter um ambiente descontraído, por exemplo, isso é importante para eles. Então, isso aqui, por exemplo, são fotos lá de dentro da Alterdata, que a gente tem área de relaxamento, o pessoal dormir, tem videogame, o pessoal se divertir, mesa de sinuca, obras de arte na parede, leveza. Ah, então a empresa é uma festa, todo mundo, ninguém trabalha, fica lá jogando videogame o dia inteiro. Lógico que não. Você tem que equilibrar isso com um ambiente forte. Metas, painéis de indicadores, Kanban em todos os lugares, telões espalhados apontando as falhas de cada um. Equilíbrio entre objetivo forte e objetivo leve. Você, como líder, principalmente das empresas de serviço, empresas de tecnologia, você tem que ser um maestro. Você não tem que ser o melhor instrumentista. Você não tem que ser o melhor programador da sua empresa, o melhor projetista da sua empresa, não. Você tem que ser um maestro. O maestro de uma orquestra sinfônica, ele não toca o violino melhor que o violinista, não toca o piano melhor que o pianista, ele usa os melhores talentos para fazer a harmonia completa e perfeita. É assim que funciona. Por isso que na Alterdata eu sou o pior de todos. O meu papel é fazer os instrumentos tocarem, é fazer as estrelas brilharem. E isso, quando você faz isso, você está dando liberdade para as pessoas criarem, inventarem. A pandemia deu uma dinamizada nesse negócio. Ela forçou a gente a se reinventar. Então, na área de tecnologia, então, eu vi as empresas mudando tudo. A Alterdata é outra empresa. Se perguntar como ela trabalhava no início de 2020 para hoje, é tudo diferente. A forma de vender, a forma de atender, a forma de desenvolver os métodos, métricas, KPIs, tudo mudou. A forma de treinar as pessoas, porque a pandemia acelerou. Então, o processo de mudança já vinha acontecendo e ela deu uma acelerada. Mudou. A dinâmica do passado era uma, hoje é outra. A dinâmica do passado, nós estávamos numa sociedade de certezas. Hoje nós estamos numa sociedade de incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Por isso que a adaptação é extremamente importante. Antes não, o jogo era mais ou menos definido. Hoje não é tanto. Nós estávamos numa sociedade de respostas. As pessoas que tinham valor eram aquelas que sabiam responder. Hoje quem tem valor é quem sabe perguntar. Por que tem que ser assim? Por que tem que atender o cliente dessa forma? Por que o produto tem que ser produzido dessa maneira? Por que tem que fazer isso desse jeito, com essa ferramenta? Isso tem muito poder. Você tem que deixar as pessoas perguntarem.
porque é ali que as reflexões acontecem e as transformações vão ocorrendo. Nós estamos numa sociedade hierárquica, hoje nós estamos numa sociedade de colaboração. O time tem que colaborar. A menina do balcão, ela tem um poder enorme em passar para o engenheiro o que está acontecendo com o cliente. O vendedor de rua tem um poder enorme de passar lá para o administrador o que está acontecendo lá na ponta. A colaboração do time. Nós estávamos numa sociedade de aprendizado longo, uma faculdade demorava 5 anos, para aprendizados curtos, volumes de conteúdo disponível na internet para a gente aprender coisas novas. Tem um microfone vazando aí, gente, tem um microfone vazando. Aprendizados curtos. Os aprendizados curtos passaram a ter muito valor. De YouTube, que a gente aprende coisas continuamente, com treinamentos de 2 meses, 3 meses. A sociedade era de hard skill, passou a ser de soft skill. Então, as faculdades, os cursos técnicos tinham muito mais valor nos currículos. Hoje, as habilidades genéricas, como eu já comentei, o cinto do Batman, ganhou um peso enorme e nós temos bons profissionais. Antigamente, nós falávamos que uma empresa resiliente era o máximo. Hoje, não. Uma empresa resiliente era aquela que caía, tomava uma pancada e voltava ao status quo dela muito rapidamente. Hoje isso não é suficiente. Hoje nós estamos falando de antifragilidade, em que você toma uma pancada, cai, fraqueja e rapidamente você aprende com aquilo e cria uma outra dinâmica. E agora você não cai mais por aquela razão. Vai cair por outra, mas não por aquela. Você criou um processo de aprendizado baseado nos erros. As ameaças que existem no mercado são ameaças que você tem que se desafiar o tempo inteiro. No livro que eu escrevi há uns anos atrás, um dos artigos eu falo sobre o tubarão no aquário. O quanto que é importante você colocar uma ameaça perto de você. Você buscar. Eu me lembro uma fase, em 2010, a Alterdata estava vendendo tanto, ela estava tão bem, o crescimento estava tão acelerado, que eu chamava minha equipe de liderança e falava assim, cara, tem alguma coisa errada que eu não estou vendo. Tem alguma ameaça que eu não estou percebendo. Onde que ela está? Não é possível que esteja indo tudo tão bem. E comecei a criar onde que está essa ameaça e procurava os riscos. E aí você descobre, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer aquilo, o que eu faço? Jogando xadrez. Aí, quando aquele problema acontece, as soluções já estão dadas. O mercado externo acha que você é uma empresa de sorte, que você está indo super bem e que deu sorte. Na verdade, você está enxergando os tubarões que estão no seu aquário. O aquário é um ambiente controlado. O tubarão te gera o desconforto. Você tem que buscar esse tubarão. Porque a sociedade de hoje, para nós sermos inovadores, a gente tem que ser mais independente. Não pode depender de alguém mandar na gente. Nós temos que ser mais alto com U, autogerenciável, autodisciplinado, autocorrigível. A gente tem que ser automotivado. A nossa equipe tem que ter autoaprendizado. Então, esse auto tem que permear o líder, o empreendedor e o time todo. Para isso, a empresa tem que ter uma outra dinâmica de comunicação, fornecer conteúdos para essa equipe toda, de tal forma que a gente migre de uma posição para outra. Essa foto da esquerda sou eu com 24 anos. A Alterdata não existia ainda. Eu estava numa foto programando lá num cliente, lá em Petrópolis. Aqui também sou eu, com 57 anos, já numa outra posição. Então, essa passagem de uma posição para outra é muito importante. A maioria das empresas que eu conheço, principalmente da área de serviço, elas passam-se os anos e o executivo, o dono, o empreendedor, ele continua com a mesma tarefa. E ele não consegue fazer a passagem, que é migrar para um outro posicionamento. E aí, como ele reinventa o negócio? Se ele está o dia inteiro fazendo a tarefa, ele não consegue. A inovação não vai acontecer. No passado, nós tínhamos uma sociedade que estava muito focada em ter informações, os problemas era ter, hoje o problema é querer. Quando um professor de colégio dava, por exemplo, um trabalho de grupo na minha época, era dificílimo a gente encontrar informações. A gente tinha que ir para a biblioteca da prefeitura com papel, caderno, para anotar. As informações eram restritas. Hoje, não. Se eu quiser aprender qualquer coisa, eu pesquiso na internet. Sei lá, eu gosto de culinária, quero aprender a fazer rã frita. Entra lá, cara, vai ter um cara te ensinando a fazer rã frita. O problema não é mais ter. O problema agora é querer. A competição por conteúdo, por informação é tão abundante que se você não tiver uma habilidade de saber fazer filtros, nesse momento agora você estaria assistindo televisão, não estaria aqui assistindo essa apresentação.
você está contaminado com muita coisa. Nós temos que querer, e isso você tem que motivar o time. O seu time passa pelo mesmo problema que a gente passa, que os líderes passam. Então, a gente tem que ter filtros e orientar as pessoas a que eles cresçam continuamente. A sociedade está mudando, o processo educacional, que é muito bom. No passado, os ricos tinham acesso a conteúdos melhores, a faculdades melhores, e os pobres não. Só que hoje, com a difusão da internet e os conteúdos gratuitos, qualquer pessoa de uma comunidade aqui no Brasil tem acesso a conteúdos lá em Harvard, nos Estados Unidos, de graça. Não precisa nem falar inglês. É só pegar o PDF lá e traduzir com o tradutor do Google, que também é de graça, e você aprende aquilo. Nós estamos numa sociedade de querer. Então, esse papo de um menino que é funcionário seu, de repente, na sua empresa, que está reclamando, que não tem oportunidade, ele tem hoje. Ele tem que ter a motivação para correr atrás daquilo. É isso que ele precisa. E aí cabe a você, como líder, gerar essa motivação nele. Mostrar para ele que ele pode estar numa outra dinâmica. E ele está em igualdade com classes sociais diferentes. Ele tem acesso aos mesmos conteúdos de uma família rica. Esse filme aqui, eu sugiro que vocês assistam, é um filme muito bacana, está no Netflix, O Menino que Descobriu o Vento, mostra um garoto que, através de livros, salvou a família dele na África, caso real, fazendo gerador de energia. É muito legal e mostra o poder da cultura, da leitura, do aprendizado. E olha que ele não tinha nem internet. Esse aqui é outro exemplo bem legal, um menino em Recife, de uma escola muito humilde lá em Recife, que o professor dava alguns exercícios e ele não tinha computador em casa, como a maioria dos colegas da sala dele. O que ele fazia para aprender? Ele ia numa loja de vendas de tablets e celulares e ficava estudando no tablet que estava no balcão para vender. A loja, o dono da loja não recriminou o menino e começou a tirar foto. Todo dia ele vindo. Mandou as fotos para a Samsung, que é o balcão da Samsung. Esse garoto virou capa de tudo quanto é revista. Por quê? Porque ele queria, ele tinha motivação. Por que os outros não fizeram? Não estavam motivados. Esse é o processo da inovação, da invenção. O processo de quem está querendo fazer diferente. Nós temos hoje 154 milhões de celulares no Brasil. Todo mundo, praticamente. 97% da população tem cobertura 4G. 92% dos brasileiros, cara, usam smartphone com frequência. As informações estão disponíveis para todos. O que nós precisamos é motivação. Nós temos alguns desafios, mas fáceis de nós transpormos, baseado no que a gente precisa ser, uma coisa diferente no futuro. E a diferença vai depender da gente ter esse ambiente, essa estrutura que vai permitir com que todos na organização contribuam para um crescimento tanto pessoal quanto do coletivo. Isso muda uma sociedade, isso muda uma estrutura de pensar, e tudo começa pelo líder. E é por acreditar nessas coisas que a Alterdata vem crescendo. Nós somos uma companhia hoje, quem não sabe os números atuais, de cerca de 1 milhão de usuários, cerca de 60 mil clientes ativos, 2.200 colaboradores na nossa estrutura, cerca de 130 unidades de negócio pelo país, a quinta maior empresa de software do Brasil. Então, porque a gente, de fato, quer se reinventar o tempo inteiro. E a gente não está parado, não está na zona de conforto, está o tempo inteiro querendo inovar continuamente. Essa tela aqui, quem quiser tirar uma foto dessa tela, pode ser bacana, porque esse é um livro que eu escrevi há uns anos atrás. Todos esses livros eu participei como coautor. Aqui embaixo tem algumas redes sociais, o LinkedIn é o que eu mais uso para troca de informações profissionais com as pessoas, mas tem um podcast no Spotify que eu publico conteúdos de áudio sobre negócio, carreira, uma série de coisas que pode ser importante para reflexões. Muitos dos clientes da Alterdata usam artigos, dicas, que eu estou escrevendo, dicas pequenas, para fazer estudos e provocações nos seus times, porque são essas provocações que vão criando esse ambiente, que é um ambiente cada vez mais inovador, né? Muito obrigado pela oportunidade, por ter falado um pouco para todos vocês aqui. Acho que foi dentro do tempo esperado. E eu espero que esse conteúdo tenha sido provocativo
para que todo mundo entenda um pouquinho aí qual é a minha forma de pensar dessas reinvenções e que nós temos que ter o tempo inteiro. Muito obrigado. Muito bom, Vladimir. Estamos muito felizes aí com a riqueza do conteúdo apresentado, mais uma vez, nossa gratidão aí. Eu queria abrir para a gente fazer uma interação, a gente não vai ter um tempo longo, né, porque a gente não tem o costume de fazer lives, eventos, webinar muito longo, mas eu gostaria de ter uma interação. E eu queria chamar aqui os nossos diretores da SEAT para fazer um comentário rápido. O Felipe Nobre está aí? Tá. Enquanto ele se apresenta aí, eu queria te agradecer, fazer uma menção especial ao pessoal da Associação Comercial de Friburgo. Eu estou vendo aqui lá o Carlos Martins, lá um dos representantes, e o Júlio Cordeiro, também, lá que é o presidente da Cianf. Tá? Seja muito bem-vindo, tá, Júlio? Se quiser depois dar uma saudação aí, fica à vontade. Muito bom ter você presente conosco. Bem, hoje, como a gente está falando de serviços e tecnologia, convidamos alguns diretores nossos da área de tecnologia e de serviços para fazer um comentário no final. Tá? O pessoal da tecnologia estava bem ocupado aí hoje com situações específicas, mas o Felipe Nobre, que é do setor imobiliário, né, Felipe? Meu xará. Aí ficou de fazer um comentário no final aí para enriquecer o nosso momento. Eu estou vendo aqui também o André Cunha, que sempre enriquece bastante, tá, André? Se quiser fazer um comentário aqui para a gente, vai ser muito bem-vindo. Fala aí, Felipe. Vou soltar o microfone. É isso aí, boa noite. Boa noite, tudo bom? Vladimir, primeiramente, obrigado pela palestra hoje, é sempre um privilégio me assistir. Vários pontos hoje foram importantes para mim, acredito que para todos que estão assistindo. Eu posso fazer uma pergunta para o Vladimir? Pode, lógico. Vladimir, sobre a questão de... você falou que algumas empresas têm problema em ter essa cultura de inovação, né? E eu acredito que o grande medo é a questão de errar. As empresas mais antigas, que vêm com uma gestão mais antiga, elas não permitem um erro dentro dela. Como que isso é visto lá no Alterdata e nas empresas que você, enfim, tem acesso a essa questão? Excelente colocação, Felipe, porque o processo inovativo, a velocidade é mais importante que a precisão. Se a gente implanta rápido, a chance de errar é muito grande. Como é que era o mindset do passado? Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu chegava numa empresa, Felipe, as empresas tinham um planejamento estratégico de 10 anos. Eles iam lançar um produto novo, um serviço novo, eles ficavam 3 anos projetando aquilo, botava tudo no papel, fazia um manual dessa grossura para o projeto ficar perfeito. Eles só lançavam aquilo quando estava perfeito. Qual é o mindset de hoje? Não é mais esse. O mindset de hoje é você pensar no Éden, no paraíso, no projeto, fragmentar em pedaços, pegar a menor partícula viável, um MVP, a menor parte, lançar ele imediatamente e ir corrigindo os erros ao longo do processo, de tal forma que você consiga ter isso pronto o mais rápido possível. Porém, nessa hora você erra. Então, você não pode, na Alterdata, por exemplo, eu não me incomodo se um funcionário, um colaborador erre tentando acertar, que ele erre tentando amadurecer o método. Eu não me importo, porque isso faz parte do aprendizado. O que eu não aceito é o cara errar a mesma coisa várias vezes. Aí não, aí é incompetência. Agora, quando a gente está errando e está aprendendo e melhorou, errou e melhorou mais um pouquinho, evoluiu mais um pouquinho, e a coisa toda semana está amadurecendo, aí é campeão. Então, você tem que se podar como líder para não deixar com que o excesso de precisão prenda a criatividade de todo mundo. Não pode. As pessoas têm que ter algo que tenha coragem de falar assim, eu vou tentar e ver o que dá. Porque lá na Alterdata a gente tem uma apresentação que os líderes fazem por ano, que eles têm que mostrar para a gente o que ele mudou durante o ano. Então, ele pode dizer para mim assim, olha, primeiros 3 meses eu tentei fazer isso aqui,
criei uma gerência nova para fazer sei lá o quê, não funcionou. Joguei R$1.000 da empresa no lixo. E o que você fez depois com isso? Aí eu descobri que não deu certo. Aí eu fiz assim, assim, assim e funcionou. E aí a gente melhorou a produtividade, o cliente está mais feliz, não sei o quê. Campeão. Esse 20 mil não foi jogado no lixo. Ele foi fruto do investimento do aprendizado. É uma outra forma de pensar. Então, realmente, as empresas inovadoras, elas têm que ter o erro como parte da velocidade de fazer certo. Você está absolutamente correto, é isso mesmo. Ótimo. Muito obrigado pela pergunta aí, Felipe. Valeu pela resposta, Vladimir. O Júlio Cordeiro colocou aqui no chat que também está presente lá o Roosevelt, que é o diretor executivo lá da Cianf. Muito boa noite, Roosevelt. E o Júlio diz que quer fazer uma pergunta para o Vladimir. Então, seu Júlio, pode fazer aí. Pode abrir o microfone aí e fazer pergunta para a gente? Oi, Vladimir. Oi, Felipe. Prazer estar aí com vocês aí. Parabéns a você, a sua diretoria aí pela essa iniciativa. Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre essa universidade da CIAT, para a gente ver como é que funciona isso, trazer aqui para Friburgo também. Inovação é justamente um tema da palestra que o Vladimir está fazendo. Acompanhe bem o sucesso do Vladimir, um executivo de grande sucesso, haja visto o tamanho da sua empresa, né? Mas você vê que ele não para, né? O DNA dele é de inovação, de tentativas e sempre querendo que as coisas melhorem o ambiente de trabalho. E a pergunta que eu ia fazer, o teu xará, o Felipe, né, fez também muito parecida, mas se você pudesse resumir, Vladimir, para mim, por exemplo, para mim ter uma empresa inovadora, né, quais seriam os 3 principais parâmetros? Né? Um, você falou ali, a capacidade da pessoa tentar, né, mesmo que ele erre, né, mas teria mais algumas outras coisas que a gente poderia incentivar aos nossos funcionários a eles terem no DNA esse motivo deles fazer criação de melhorias. Só para você ter uma ideia, em 2016 eu fiz uma gincana interna e dividi a equipe em 3, vendas, pós-vendas e tal, administrativo, e com uma característica de redução de custos. Naquela época, em um ano, eu consegui reduzir R$400 mil no custo. Entendeu? Então, Isso é inovação incremental. É isso aí, ó. Sensacional. Isso até foi aparecer lá na Toyota, lá na administração, mas foi uma coisa muito bacana, entendeu? Depois disso, eu tentei refazer essa campanha, acho que em 2019, já com um aplicativo de uma firma lá do Rio Grande do Sul, entendeu? Mas nós erramos ali na pessoa para monitorar. Ela dispersou um pouco e perdeu o foco. Porque o que eu sinto, Vladimir, você, então, imagina, você numa empresa muito maior do que a nossa, eu sinto que, às vezes, as pessoas dispersam o foco muito rápido. Então, às vezes, você se pergunta assim, pô, mas eu fiz esse negócio, por que esse negócio agora morreu? Né? Então, é que a pessoa desfocou, apareceu uma outra coisa para fazer e aquilo ficou para trás. Então, são coisas que acho que a gente tem que ter, como você falou, um KPI desse, né? Gestão, como é que é? Gestão de indicadores de performance. Indicadores de performance, que é o KPI nosso, né? Que a gente chama também de KPI, né? A gente acho que tem que ter isso como uma mantra na empresa. Acho que a empresa, para ter sucesso, ela tem que ter esse KPI forte, com medição, e tem que ter também pessoas que a gente precisa identificar, pessoas que sejam, não vou dizer criativa, não, mas sejam pessoas que tenham compromisso de ter aqueles parâmetros mensalmente, semanalmente, para poder fazer. Eu tenho a minha Essas pessoas, Júlia, essas pessoas elas vão aparecer naturalmente quando criar um método certo, porque quando as pessoas começam a entender que elas podem colaborar, as coisas acontecem, cara. É muito importante ter um tipo de gestão mais aberta, do tipo que você coloca todo mundo numa sala e fala assim, olha só, nós temos esse problema aqui, ó. Sei lá, qualquer coisa, estamos gastando muito papel higiênico. Como é que nós vamos resolver esse problema?
e deixa as pessoas falarem. Não se põe como palestrante, não. Se põe como uma pessoa que está fazendo todo mundo pensar junto. A venda não está legal. Como é que a gente resolve isso? Olha só, nós precisamos ir lá para outra região. Como é que resolve isso? Estamos perdendo muito funcionário. Como é que a gente resolve isso? Quando você começa a colocar, vamos dizer assim, os problemas mais abertamente, fica mais fácil. Quer ver uma coisa que eu faço? Há muitos anos eu faço isso, até hoje. Felipe, eu já contei até essa história para o Felipe. Tem na minha sala, por exemplo, uma mesa, tem lá, estou numa reunião com, sei lá, 10, 15 pessoas. Aí um deles vira para mim e me faz uma pergunta. Admir, esse caso assim, o que eu devo fazer nessa situação? Júlio, eu não respondo de cara. Eu viro para alguém do grupo, procuro normalmente o mais tímido e falo, fulano, se você estivesse no meu lugar, o que você responderia para ele? Deixa ele responder. Se ele não responder exatamente o que eu queria, eu pergunto para outro. Ô, fulano, você concorda com o que ele falou? Você daria uma resposta igual ou você complementaria com alguma coisa? E deixo o outro falar. E aí eu vou conduzindo para que as pessoas cheguem à minha forma de pensar. Na minha concepção, esse tipo de iniciativa vai fazendo todo mundo pensar parecido. Tem uma dinâmica de resolver problemas. Quando você se coloca como dono, palestrante, que todo mundo te escuta e balança a cabeça, a coisa está muito dependente de você. E não é legal. A magia não acontece. Então, por exemplo, nós temos um caso lá, muitos casos, mas tem um muito curioso. Há muitos anos atrás, a gente emitia notas fiscais na empresa. Hoje é tudo eletrônico, mas antigamente saía aquele papel furadinho, serrilha do lado. Nós tínhamos uma função que era uma função de entrada na empresa. Não tinha muito treinamento, a menina só ficava com o papel, com a função de cortar a serrilha, destacar a nota, dobrar e botar no envelope. Fazia isso. Milhares de notas saindo, ela fazia isso o dia inteiro. Um dia ela estava na função há 3 meses. Um dia ela entrou, 3 ou 4 meses, sei lá. Ela entrou na minha sala e falou assim, senhor Vladimir, o senhor sabia que a gente cai na tabela 2 do correio com esse envelope? Porque o correio cobra por peso, né? Uma carta levinha é um preço, um pouquinho mais pesado é tabela 2, tabela 3, vai subindo. Aí eu falei, sabia. Ela virou e falou assim, mas o senhor sabia? Ela não se... Olha que interessante, ela não se satisfez e me afrontou ainda. Mas o senhor sabia que a gente cai na tabela 2 por causa de 1,5 grama? Aí eu falei, 1 grama? Não, isso eu não sabia. Ela falou, pois é, 1 grama. Se a gente conseguisse cair, botar mais leve, a gente ia cair na tabela 1. Na mesma hora, chamei um time com ela junto. A menina ganhava um salário baixo. Chamei gente, diretoria, falei, cara, reduz o tamanho da nota, tira não sei o que, a nota tinha carbono, que não sei o que, o envelope tem uma gramatura maior. Ela viu isso tudo. Depois de 2 ou 3 meses, estava tudo pronto. Júlio, ela ganhava um salário de 400 e ela economizou quase 4 mil por mês da empresa, por mês. A pergunta é, por que ela teve coragem de entrar na sala do presidente da empresa e questionar uma coisa que já funcionava há muitos anos? É isso que a gente tem que... É exatamente. Se ela tivesse falado uma besteira, eu não ia brigar com ela. Eu ia deixar ela pensar naquilo ali. Esse é o jogo que eu acho que a gente tem que fazer, e nas empresas de tecnologia, nas empresas de serviço, principalmente, a gente é muito dependente de gente, cara. A gente não tem fábrica que aperta um botão na máquina, fica saindo lá as coisas lá. Não é assim, cara. A gente depende de ser humano. Então, as empresas de serviços são altamente sensíveis a atendimento a cliente, a maneira de fazer as coisas. Então, isso é um problema sério. O comércio tem um problema? Tem, porque os funcionários estão atendendo os clientes dentro da loja, mas é menos grave que as empresas que prestam serviço. Então, realmente, a gente criar esse ambiente de ser permissivo é importante. Por outro lado, a gente não pode deixar virar uma zona. Aí entra o equilíbrio. Por exemplo, eu tive um tempo atrás numa filial, e sempre que eu vou nas filiais, eu junto essas pessoas e passo algumas informações. Um rapaz veio lá em Brasília, um rapaz falou assim, Vladimir, tem um negócio na empresa que eu acho horrível. Perda de produtividade, a gente perde um tempo danado, uma burocracia. Eu falei, o que é, cara? Vários escutando.
é a prestação de contas. A gente vai atender cliente, aí recebe o dinheiro da empresa, depois tem que trazer a notinha, aí a notinha não vale, aí eu tenho que prestar conta, a notinha vai para o Rio de Janeiro, que não sei o quê. É uma chatice, a gente perde um tempo danado com isso. Aí eu falei assim mesmo, falei, cara, que ótimo que você percebeu isso, cara. Porque eu também acho isso uma porcaria, ruim demais. E sabe quem inventou isso? Eu. Porque esse foi o único jeito que eu consegui fazer para controlar o dinheiro da empresa, que a gente deixa na mão dos funcionários. Dá para a gente dar dinheiro para todo mundo e não controlar? Aí ele falou assim, não dá. Eu falei, então, graças a Deus você descobriu. Como é que nós vamos fazer melhor então, cara? Me diz aí. Aí ele, eu não sei. Eu falei, peraí, ruim eu já sei que é. Eu preciso de uma solução, cara. Não, eu não sei como faz. Eu falei, isso eu também não sei. Então nós vamos combinar o seguinte. Enquanto você não souber, continua fazendo ruim, porque é o único jeito que a gente sabe fazer isso. Na hora que você descobrir o jeito, você me liga, pelo amor de Deus, me diz como nós vamos fazer isso melhor, porque sem controle a gente não pode ficar. Então, eu já contei essa história um monte de vezes para os funcionários novos, para eles entenderem que mesmo quando ele discorde de algo que ele está achando super chato e burocrático, é parte dele melhorar aquele processo. Enquanto ele não conseguir, continua fazendo ruim, porque é assim que a empresa chegou até aqui. Agora, eu quero que você me ajude a fazer melhor daqui para frente. Essa é um mindset, uma dinâmica que as pessoas vão entendendo que eles podem falar, podem criticar, e a gente entra numa outra dinâmica, né? Esse exemplo que você falou das pesquisas, nós fizemos um trabalho aqui na Alterdata há uns anos, porque eu costumo dizer no nosso time que os KPIs, os indicadores, eles têm data de validade. Se eu criei um indicador de performance quando aquele setor tinha 5 pessoas, hoje tem 50, pode ser que não funcione mais. O método já não dá certo, as aprovações. Então, todos os processos têm uma data de validade. E eu comecei a dizer para as pessoas o seguinte, cara, tem coisas mal cheirosas na empresa. Tem métodos que a gente está fazendo errado, está fazendo coisa desnecessária. Tem coisas, eu estou sentindo cheiro ruim, eu falava essa palavra. Tem gambá aqui na empresa que eu não estou vendo. Aí lançamos uma campanha, Júlio, Caça ao Gambá, que era as pessoas darem ideias das coisas que não estavam legais nos procedimentos. Júlio, veio 232 ideias de melhorias. Nós pagamos prêmio para quem ganhou a melhor ideia, criamos uma banca para votar. Ali tinha uma finalidade psicológica. Além de encontrar o gambá, obviamente, o problema, tinha um aspecto psicológico de colaboração, de trabalho de time, de que todos podem melhorar a organização, né? Acho que coisas desse tipo a gente pode ir fazendo, que vai criando uma consciência melhor em todos que estão nas nossas empresas, né? É isso mesmo. Eu faço uma coisa bem parecida com você, que você, numa reunião você pergunta para um e pede outro para responder. Eu uso uma técnica similar, que você sabe, você fala uma ideia, mas se o camarada do outro lado não comprar a ideia, você vai ter dificuldade de que essa ideia vá para frente, né? Então, eu induzo a eles a pensar o que eu quero, o que eu penso, entendeu? Uhum. E dou os méritos para essas pessoas, para que eles que pensaram, não fui eu. Então, eles compram a ideia, entendeu? Legal. E a ideia que eu quero vender, mas não quero eu ter o benefício da ideia. Eu quero que eles tenham para... Se sintam empoderados, é isso aí. Bacana, entendeu? Muito bom. Vladimir, presidente, posso fazer uma pergunta? Deve. Claro, professor. Depois que eu te botei na boca do leão lá. Sem dúvida, você foi escolher logo eu, né? Sabendo que eu corro menos que você. Mas, olha, Vladimir, muito, muito bacana, espetacular, e, inclusive, não é, presidente, a sintonia com a filosofia da universidade. É uma filosofia do mercado para dentro da universidade e a universidade com o objetivo de gerar atitudes e soluções pontuais, né? Estamos encharcados de informações, de conhecimento, e o desafio agora, conforme você até comentou, é exatamente como adaptar conhecimentos ao negócio e dar consistência.
né? Consistência. E acredito que a consistência esteja no momento em que você implanta um método e dele você faz o percurso até o fechamento do modelo de gestão. Porque aí todas essas atividades internas, elas estão com a mentalidade vinculada ao método e bem amarradas no modelo de gestão. É por aí? É isso. É isso. Quando você está conectando as pessoas a uma metodologia específica, o Júlio comentou sobre os KPIs, os indicadores de performance, lá na Alterdata são eles que balizam a gente. Então, quando a gente nota que está fazendo algo novo, a gente logo, a primeira coisa que pensa, como é que eu vou medir isso? Um negócio que a gente nunca fez, vamos fazer um negócio novo agora. Mas como é que vai ser medido? Isso mede, é matemático, é um negócio meio subjetivo? A gente tem que encontrar um indicador, porque é esse indicador que vai balizar essa equipe a entender se a gente está no caminho certo, se a gente está errando. E aí cria uma metodologia para acompanhar. Isso é um negócio que acompanha todo dia, toda semana, todo mês? Como é que é? É um negócio que a gente olha em grupo, olha individual? Vai se definir a estrutura, de tal forma que a gente começa o tempo inteiro olhar e vir melhorando aquela determinada coisa. Mas tem que ter realmente uma metodologia e os indicadores de performance para garantir que aquilo está indo na direção certa, né? Mas você tem um modelo de gestão. Sem dúvida. Exatamente. Esse é o ponto da sustentabilidade. É o que é muito, muito difícil nós chegarmos nas empresas brasileiras, aí uma série de aspectos, né? E que é o da sustentabilidade na implantação de modelo de gestão. Para você ter uma ideia, Zé, a gente comprou agora uma empresa concorrente nossa. Recentemente, eu não sei se todos viram na mídia aí, mas foi uma operação bem bacana. Acho que Teresópolis tem que gostar disso, porque a gente se tornou a maior do país aí na área de softwares para a área contábil. É uma empresa que faturava aí quase 70 milhões, então veio para dentro da nossa estrutura. Nós estamos agora com 2.200 funcionários por causa dos 200 deles, os 200 deles somaram aos nossos. Só que está acontecendo isso que você está falando. A gente chegou agora, está na fase de imersão. Aí eu tenho que implantar o meu método lá. Então, esse método que você está falando, eu chego lá e olho e falo, caramba, por que o cara faz esse troço desse jeito, cara? Não é possível isso, cara. Pô, mas por que ele botou essas pessoas? Por que ele criou esse nível hierárquico? Não tem nada a ver. E é porque o nosso jeito de fazer, que é uma metodologia, é diferente da metodologia que o cara estava usando lá. Então, juntar essas culturas está dando um trabalho danado. Está dando um trabalho danado. A empresa estrangeira. Cultura norte-americana. Hoje, a Alterdata hoje é uma multinacional agora. Então, a gente tem capital estrangeiro dentro da nossa estrutura e uma empresa muito, muito grande que permite agora que a gente tenha acesso a centro de desenvolvimento no mundo inteiro. Então, tem uma série de vantagens que o nosso sócio agora é holandês. É uma empresa que fatura 4,6 bilhões de euros. Empresa gigantesca que agora está aportada aqui dentro da nossa estrutura. E a gente está pegando a operação do Brasil deles e trazendo essa operação do Brasil para dentro da nossa estrutura, né? Aí os nossos métodos conflitam com os métodos deles, né? O jeito de ser, né? É o que eu falei antes, é uma brincadeira divertida, mas dá um trabalho danado. Parabéns, espetacular. Parabéns, muito bom, bacana. Felipe, Roosevelt, Friburgo. Ô, Roosevelt. Tem oportunidade. Eu queria agradecer ao Júlio, já não tive a chance, mas agradecer ao Júlio aí pela contribuição. Roosevelt, vamos lá. Então, já que o pessoal é um prazer. Está participando bem hoje, vamos lá. Primeiro é o seguinte, o que o Júlio falou e o que o Vladimir disse, né? Nós viemos aqui hoje para que a gente possa copiar. Talvez tenhamos aí demorado um pouquinho mais de 2 meses, mas com certeza nós vamos copiar essa sua iniciativa. Não temos aí constrangimento, vergonha, né, de falar. Isso também está nessa fala de hoje do Vladimir. A gente não pode ter, né, o equívoco de errar na fala. E nós vamos ver com você a possibilidade de nós trazermos isso para Friburgo. Vamos gastar menos energia, né, Vladimir?
Exatamente isso. Tudo que o Zé Renato já errou aí, ele vai evitar agora, já vai sair mais prontinho. Isso aí. E nós vamos fazer, então, essa geminação. Tá? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: trazer primeiro um testemunhal. Eu atuei durante 19 anos numa universidade aqui em Friburgo, na Cândido Mendes, e há coisa de 10, 12 anos, a gente vem, pelo menos há 15 anos, nós tivemos a oportunidade já de trazer o Vladimir aqui. Ele ainda não pintava cabelo, né? Então, mas ele já vinha para cá e ele já despertava paixões, emoções aqui na garotada, principalmente no curso de administração, e sempre é muito querido aqui por nós e contribuiu de forma significativa, e não por ser de Teresópolis, mas também por ser de Teresópolis região. Eu tenho certeza, como ele disse, acabou de dizer, quando ele fala isso é um orgulho profundo. Quando a gente trazia o Vladimir aqui em Friburgo, isso era um orgulho de a gente poder dizer que nós estávamos trazendo alguém aqui nossa região, de uma serra carioca, que às vezes é um pouquinho, a gente perde às vezes muito para a região oceânica, para o litoral desse estado, porque é muito mais caro a gente fazer turismo na serra e as pessoas conhecerem a serra, né? Uma garrafa de cerveja, a gente faz um turismo às vezes numa praia. Mas então é um orgulho primeiro dizer isso, e é um orgulho também, Vladimir, você trazendo hoje você internacionalizando a Alterdata. Eu acho que Friburgo também internacionaliza também o nosso orgulho aí por vocês. Tá? Então, que bom, cara. Obrigado pelo carinho, Roosevelt, obrigado pelo carinho, porque realmente, se tem uma coisa que move o meu coração, cara, é inspirar as pessoas, cara, é falar para as pessoas. Eu já comentei muito isso com o André, que a gente conversa muito, como é que isso me faz feliz, me faz bem, né? E realmente você tem razão, porque eu faço palestra no Brasil inteiro, para grupos muito grandes, mas quando é aqui na região, a emoção é outra, porque eu consigo falar para as pessoas aqui o seguinte: olha, eu estudava naquele colégio ali, ó, eu ia, andava nessa rua aqui, isso dá uma liga com as pessoas, né, que eu me lembro, cara, para você ter uma ideia de Friburgo, Alterdata de 89, o primeiro evento que a Alterdata saiu de Teresópolis para ter um evento, um stand, foi em Friburgo. Então, isso tudo é inspirador, né, para as pessoas aqui da nossa região, né? Dá aquela sensação de que é possível. Então, isso eu acho que eu queria trazer esse testemunhal. Não somos muito, mas eu acho que somos fortes, né? E isso aí eu acho que é importante. Mas eu queria, nesse testemunhal, dizer para você o seguinte: ao longo desse ano, eu, com algumas comorbidades, eu acabei fazendo o trabalho remoto, né? E aí alguma coisa me buscava a ter que não parar de estudar e coisa nesse sentido, a gente não parar, a gente ter essa necessidade e tal. E aí busquei fazer algo totalmente diferente da minha atividade, ou da minha formação principal e tal, do direito, da gestão universitária e tal, e da gestão pública, e fui buscar um curso muito interessante, que é algo que eu entendi que é algo que eu tinha que me aprofundar e tinha que saber mais. E fui ao invés de ir para Harvard, como você falou, e para alguma outra universidade, eu fui para a PUC do Rio Grande do Sul e descobri lá um curso que tinha vários dos chamados monstros que eu estudava e que eu inspirava alunos também, né? Que era o Goleman, né? O Martin Seligman, e que estariam nesse curso, que é um curso de Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. E 7 meses que eu estou fazendo esse curso, você conseguiu resumir em 1 hora, quer dizer, a maioria do conteúdo do que esses caras que eu passei aí 16, 18 horas por cada final de semana trabalhando isso, né? Então, eu acho que é muito legal. Então, essa constatação de que vale a pena, né? De tantos que foram convidados, alguns estão abrindo mão hoje de ver CPI e uma série de coisas para poder estar aqui. E, finalmente, dizer para você o seguinte: como é que você faz, como é que você pensa? Porque o nosso país está envelhecendo, né? Isso é uma constatação. Se nós verificarmos aqui, nós temos o nosso mascote aqui, que com certeza é o nosso presidente, que é o Felipe Coelho, que é o mais jovem aqui dentre todos nós, que faz essa integração. Mas como é que você vê isso? Como é que você já pensa? Você falou 3 vezes em 58 anos. Eu tenho 61, mas não sei a idade que tem, só sei a idade que tem no dia da vacinação, tá? Mas me sinto uma cabeça jovem e tal, motivadora, inspiradora, transformadora, reagente e tal. Mas eu queria dizer para você, como é que a gente faz agora
é que você está pensando nisso? Né? Nós somos os baby boomers com a geração X, com a geração Y, como é que se traz isso? Porque o país está envelhecendo muito rápido, as pessoas têm um tabu para falar envelhecimento e a gente tem que se apropriar disso. Desculpe, eu acho, Roosevelt, que as pessoas mais velhas não estão sendo completamente aproveitadas como deveriam, né? Porque há um processo de aceleração e transformação que prejudica os mais velhos. Nós estamos vivendo hoje a primeira situação na história da humanidade em que o mais novo ensina para o mais velho. Nunca aconteceu isso na humanidade. Sempre um professor universitário na década lá de 50, ele era sempre uma pessoa mais velha. Hoje a gente vê meninos de 20 e poucos anos, 30, dando palestra ensinando a montar empresa para gente que tem 50, 60. Então, o jogo inverteu. Mas na garotada, nos mais jovens, eles têm uma outra dinâmica que são motivados de forma diferente. E aí que eu acho que tem um risco na sociedade, que não é só do Brasil, acho que é geral. Existem alguns estudos, inclusive, que falam que a queda dos Estados Unidos vai acontecer por causa da geração atual, porque as gerações anteriores foram muito top, a atual está muito... não está com a pegada que tinha antes, isso pode representar a queda de um país importante como os Estados Unidos, mas eu procuro tentar fazer uma parte lá na empresa que é dar algo que eu não vejo que eles têm de imediatamente. Por isso que nós montamos uma universidade corporativa para gerar algo nesses jovens que seja diferente, porque muitos estão preocupados muito com o dia de hoje, né? Não estão preocupados com o amanhã. Então, eles estão muito mais preocupados com curtir o caminho do que curtir a chegada. A minha geração e a sua, a gente, quando era criança, pensava assim, poxa, quando me aposentar, vou comprar um carro, quando me aposentar, vou comprar um barco, quando me aposentar, vou lá viajar para o Japão, quando eu me aposentar, quando eu conseguir algo, eu vou fazer aquilo. A gente curtia a chegada. Hoje, eles querem curtir o caminho, não a chegada. Então, ele quer comprar o carro agora, ele não tem dinheiro, ele se endivida, mas ele quer o carro hoje. Ele quer comprar um apartamento hoje, então ele se endivida para pagar em 30 anos. Então, essa dinâmica, eu acho que é um risco que a gente pode estar falando que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente, como empresa, vem tentando minimizar esse impacto, não consegue resolver os problemas do mundo. Eu, por exemplo, quer ver um caso real? Tive um caso lá na Alterdata que os gerentes eles têm missões de indicar talentos que estão chegando na empresa. Então, eles apontam, falam, aquele menino, aquela garota tem um potencial enorme, pô, interessada, tá, inteligente, e a gente começa a gerar conteúdo para testar essa pessoa. Tinha um menino lá no setor que foi um dos apontados. A gente começou a investir nele para ele aprender coisas. 6 meses depois, ele pediu demissão. A gente, pediu demissão, mas por quê? Garoto que estava acreditando, entrevista de desligamento. O RH foi fazer uma entrevista e ele falou que estava desmotivado. Desmotivado? Ele estava num setor que tem 80 pessoas. Mas por que desmotivado? Porque eu já estou aqui na empresa há muito tempo e ainda não sou o gerente. Ele estava 6 meses, queria ser o gerente num setor com 80 pessoas e estava desmotivado. E foi embora. Pediu demissão e foi embora. Aí como é que você convive com uma organização que você precisa dessa garotada, você precisa dessa energia, mas esse tipo de comportamento que a nossa geração não tem, prejudica eles próprios. Então, eu acho que há um papel aí educacional forte que a sociedade inteira tem que fazer, mas nós, como empresas, que a gente pode fazer um pouquinho cada um, porque a gente dá muito treinamento para diminuir esse índice desse tipo de coisa acontecer, porque pode prejudicar muito as organizações, pode prejudicar muito até o ensino superior, né? Porque não sei se todos valorizam o ensino superior como valorizavam lá atrás. Isso pode entrar num ciclo negativo que não é nada positivo, né? Legal. Muito obrigado pela contribuição aí, Roosevelt. Sucesso aí na condução da Cianf, junto com o presidente Júlio Cordeiro. Muito obrigado mesmo. Queria pedir para o André, eu sei que ele está doido para falar. André, já abriu o microfone, quando eu comecei ia chamar ele aqui, a gente já fez uma conexão, ele já abriu o microfone. Vai lá, André, faz a sua contribuição aí, sempre muito bem-vindo. Ótima noite para todos.
assim, a apresentação, a palestra do Vladimir é sempre maravilhosa, mas a parte assim que eu mais gosto é esse bate-papo nosso. Porque a gente começa a trazer fatos reais, aquilo que a gente está vivendo de fato. Essa experiência é muito poderosa, e isso ensina profundamente. E eu quero escutar do Vladimir e o que mudou na crença, se é que mudou essa crença, e acredito que sim, o modelo de trabalho. Eu quero entrar muito especificamente em Alterdata, a forma de conduzir, de enxergar os colaboradores, não só de enxergar os colaboradores enquanto colaboradores, mas em termos de trabalho remoto da equipe dele. A pandemia fez com que, em algum momento, praticamente uma empresa tão grande e tão povoada, em algum momento teve que se esvaziar rapidamente, e aí eles passaram por um processo profundo de reestruturação, onde as pessoas tiveram que trabalhar em home office. E como que está essa visão do home office que ele tinha antes da pandemia para a visão do home office hoje, pós-pandemia, ou nesse final de pandemia? O que mudou, se é que mudou, essa visão dele? André, essa colocação é muito interessante, porque é uma metamorfose ambulante, né? Cada hora eu acho uma coisa, né? Porque antes da pandemia, quando alguém falava e alguns funcionários pediam para trabalhar em home office, eu nunca olhei com bons olhos. Eu falei, cara, esse cara deve ser malandro, não quer trabalhar, está querendo ficar na piscina, tal. Era uma visão que isso não ia funcionar. Aí, de repente, você é obrigado a colocar todo mundo nessa situação. A gente colocou, na época, nós tínhamos 1.800 pessoas, nós colocamos 1.800 funcionários para trabalhar em home office em 4 dias. Foi um plano de guerra. Um negócio. Eu falei internamente para a diretoria nossa, não, vamos conseguir. Não vai dar, é impossível, cara, não vai dar. Mas conseguimos. E eu errei de forma positiva, foi legal. Naquela fase inicial, André, minha cabeça começou a mudar, porque a produtividade começou a ser alta. Eu via os números, não era achando, não. Eu via matematicamente o atendimento, a avaliação de cliente. Eu falei, caramba, o negócio está funcionando, cara. Inacreditável. Eu comecei a acreditar que era possível a coisa acontecer. O que está acontecendo hoje? O ciclo já mudou de novo. As pessoas entraram na zona de conforto. Hoje, eu já estou incomodado com algumas coisas. Não com todos, mas com alguns. Já tivemos caso de ligar para casa para falar com alguém, um problema qualquer. O cara foi ao supermercado com a esposa, no meio da tarde, e deixou de atender o cliente. Pega um outro, foi levar o filho do colégio, sei lá o quê. Há muita distração e nem todos estão preparados para essas distrações. Por exemplo, no passado, qual era o modelo mental lá na empresa? Do suporte. Vamos falar o suporte, que é onde tem maior volume de gente. Era normal, a gente via como normal, eu ter que ter um supervisor. Lá era 1 para 12. Então, tinha um supervisor para 12 pessoas. Esse cara ficava acompanhando e empurrando. As pessoas precisavam ser empurradas. Tem que entregar isso aqui até de tarde. O cliente está ligando. Faz isso aqui, o relógio. Vamos cumprir esse objetivo, a meta, tal. Então, ele estava o tempo inteiro impulsionando. Aquelas pessoas que eram mais dispersas, ela era impulsionada e acabava entregando o que era para entregar. Então, ele era tido como um bom funcionário, porque entregava, porque tinha alguém empurrando. O que aconteceu agora com a pandemia? Esse cara está em casa. Por que ele não entregava sozinho lá na Alterdata? Ele era disperso, isso que você falou. Ele estava assim, o colega do lado ia falar com o líder, ele escutava. O telefone do outro toca, ele escuta. O celular do colega acende, ele quer ver o que é. Ele é distraído. Em casa, além disso tudo, ele tem a esposa chamando, o cachorro latindo, o filho falando, o vizinho tocando a música. Ele tem mais distrações. O que significa? Algumas pessoas não sabem trabalhar em home office. Eles não estão prontos como indivíduos. Então, eles têm que ser mais autossuficientes, e não são. Alguns que entregavam tudo, está super bem, cara. Os caras continuam entregando, mas outros não. Então, nós estamos começando a criar mecanismos de dar treinamento para ensinar concentração,
as distrações, dispersões que ele possa ter. Porque se alguns não melhorarem, não vão poder ficar na empresa mais. Porque não é possível mais um líder ficar ligando 5 minutos para a casa das pessoas para saber se está fazendo as coisas. Isso não existe. Isso aí é inviável. Então, ele tem que ter uma disciplina diferente que ele tinha no passado, porque tinha um líder ali comandando. Então, eu acho que a companhia, André, teve que se reinventar completamente. A gente não acreditava, passou a acreditar, agora a gente está olhando de forma híbrida. A gente achou que o modelo funciona na grande parte das pessoas, mas não funciona para algumas pessoas. E a gente pensou também o seguinte, será que é o setor? Será que no setor não dá certo? Então, já chegamos à conclusão que não tem nada a ver. É o indivíduo, não é o setor. É aquela pessoa que tem aquela personalidade que agora o RH vai ter que começar a descobrir lá na contratação. Esse tipo de coisa, porque é melhor não botar essa pessoa, porque se ela tiver que trabalhar em home office, não vai rolar. E nós vamos nos transformar numa empresa híbrida. Então, vão ter dias que ele vai trabalhar dentro, vão ter dias que vai trabalhar fora, mas os objetivos têm que ser entregues, né? Têm que ser cumpridos, as pessoas têm que cumprir as metas, né? Então, o ciclo está nessa flutuação de aprendizados, né? Perfeito, perfeito. Na Vetex, eles tinham exatamente a crença que você tinha anteriormente, não acreditando no home office. Isso para eles era impensável. Eles teve a imposição de ter que ser o home office. Eles adoraram e deu super bem. E agora está nesse processo igualzinho, aí que você... Igualzinho. Mesma coisa, igualzinho, cara. Isso. Porque o ser humano, cara, o ser humano entra na zona de conforto, né, cara? Uhum. E aí é um problema. E quando você está dentro da organização, você tem mais ferramentas para fazer a coisa acontecer. A pessoa está em casa, é mais difícil, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Valeu, querido. Muito boa contribuição. Eu vi que chegou aí, já tem algum tempo, o Igor, o presidente do CDL aí, muito obrigado pela presença. Você tem alguma contribuição para fazer, Igor? Parceiro aí. Bom, boa noite a todos. Na verdade, eu me sinto aí lisonjeado de um curso que tem o Vladimir, tem o André, tem o Felipe, pessoal de Nova Friburgo. Isso é um Ironman. E eu queria parabenizar aí não só pela palestra do Vladimir, que assisto sempre, bate nas teclas que motivam a gente no dia de amanhã, com uma nova perspectiva, com uma nova energia, e inovação é tudo que a gente precisa. Então, parabéns à Associação Comercial, parabéns a você, Felipe, a todos que estão aqui. Eu acho que a gente tem que divulgar muito esse novo canal de aprendizado, né? Porque realmente faz toda a diferença e é um prazer estar aqui com vocês. Estou hoje de ouvinte, aprendendo com todos vocês aí. Muito obrigado e boa noite a todos. É isso mesmo, Igor. Acho que as instituições elas têm como papel gerar conteúdo, né? E como eu comentei no meio da minha fala aí, a sociedade hoje não é de ter informação, mas de querer. Um monte de empresários da cidade deviam estar aqui. Devem estar vendo o futebol em casa, devem estar tomando cerveja lá no botequim. São as escolhas que a gente faz na vida. Nietzsche, o filósofo, fala o seguinte: o mundo é do livre escolha. Você só tem uma certeza, você vai ter que conviver no futuro com as escolhas que você fizer no presente. Você quer ficar fumando maconha na esquina todo dia? Pode. Quer ficar vendo futebol em casa todo dia? Pode. Tudo pode. Agora, isso vai ter consequências, né? Então, as instituições têm que mostrar para os empresários das nossas cidades, as 3 cidades da Serra, que as nossas cidades são poderosas, cara. Mas precisa que os empresários tenham um outro mindset. Essa sala aqui tinha que ter 200 empresários aqui, cara. Tinha que ter 200 para a gente tornar a cidade poderosa. A gente não pode depender de um indivíduo, de uma empresa. A Alterdata tem 2.000 pessoas, a maior empresa da região. Isso não representa nada para uma cidade. O que a gente precisa são 200 empresários aqui discutindo, debatendo. Isso que o André falou, cada um passando uma ideia, uma dificuldade, um problema, trocando para eu aprender contigo, você com ele, o ele com... E a gente, todo mundo sair daqui transformado. Então, as instituições têm que
forçar mais, cara. E eu me coloco à disposição das 3 cidades para ajudar nesse contexto, para provocar a galera de Friburgo aí, para estar dentro de conteúdos expressivos, para melhorar todo mundo, porque as 3 cidades melhorando, sendo mais ricas, cara, todos nós melhoramos, cara. Sem dúvida. Obrigado, entendeu? Isso aí, Igor. Muito obrigado aí pelas palavras aí, entendeu? Os motivadores, e vamos junto aí. Junto também com o Sim Comércio, como o Vladimir falou das instituições, Firjan, vamos todo mundo aí botar para progredir e investir em capacitação, em conhecimento, em transformação. Eu acho que todas essas palavras chegam nessa, que temos que ter mesmo uma visão de transformação. Queria agradecer também a Isla Mônica, nossa gerente executiva que está aqui, está nos bastidores sempre fazendo tudo acontecer. Mais um diretor aqui da CIAT, Guilherme, sou muito suspeito para falar dele. Meu pai, meu maior mentor. Quer falar alguma coisa aí, diretor? Chama de pai, rapaz, chama de diretor, né, André? Aí que falsidade. Chama de papai, quer falar alguma coisa? É melhor, pô. Melhor, né? Ô, pai. Tá aí? Ih, não tá. Conseguindo montar o microfone? Ou não tá mesmo? Escolhas, né, Vladimir? Deu PT, tá vendo? Deve ter acontecido alguma coisa, que meu pai ele assiste tudo, é muito entusiasta ativo. É muito ativo. Entusiasta de tudo. Tudo que a gente está fazendo aqui, ele está vibrando. Queria então, eu ter a disposição dele, o cara é violento. Legal, mas muito bom. Gente, já são 9 horas. Por mais que nós tenhamos a visão aqui da evolução, acredito que já está de bom tamanho, estamos desde dia 19 aqui, né? Alguns chegaram lá um pouquinho depois, mas, assim, muita gratidão. Esse conteúdo fica gravado também, a gente vai disponibilizar. Nosso canal do YouTube da SEAT está ficando bonito, com bastante vídeo, estamos já quase 6 meses aí, já produzindo bastante conteúdo, um vídeo por semana do Minuto SEAT, algumas lives, alguns já webinar, lançamento e palestra, já tem Café com Ideias virtual, vamos ter outros aí muito em breve. Então, legal, gente, muito bom mesmo. Tá? Vamos seguir lá nas mídias sociais, vamos continuar participando, interagindo, evoluindo juntos. É isso que a gente precisa. Muito obrigado, professor José Renato, por estar conduzindo, por coordenando essa frente de trabalho. Muito obrigado. Presidente, a nossa universidade vai virar exportação? Friburgo, Macaé. Impressionante. Já tem várias cidades aí de gente. Friburgo, hoje aqui, mas temos várias cidades, municípios aí, instituições já fazendo contato conosco, querendo replicar a ideia. Legal, então, muito bom. Legal, agora, gente. A próxima, presidente, informar, né? Nós vamos ter agora o Joedir fez o lançamento do setor comércio, né? Sim. O Vladimir, setor TI, que é setor TI Serviço, que é uma inovação sua na nossa associação comercial. Na quinta-feira, o secretário de Estado, Marcelo Queiroz, secretário de Estado de Agricultura, vai ser sobre recursos da agricultura para Teresópolis. Ele vai lançar o setor agricultura. Na outra quinta-feira, Daniel Maranhão, que é o CEO da Grant Thornton no Brasil, vai falar sobre crimes cibernéticos e banco digital. É isso mesmo, não é? É isso, né, presidente? Banco cibernético. E eu terei uma palestra na próxima terça-feira. Que mundo é esse? Vida, trabalho, família. E então, Vladimir, muito interessante do conteúdo Que Mundo é Esse? É a soma que ele vai fazer a alguns pontos que você falou. É conectar bem, né? Se você observar, de ponta a ponta, existe no fundo a palavra chamada velocidade. Sem dúvida. Em todos os itens hoje, em tudo que a gente pensa, nós estamos com um pano de fundo com a velocidade. Como resolver essa velocidade que chegou e nós ainda somos humanos. Então, é isso. Ele está um pouco traumatizado com o leão, hein?
Também a velocidade, Ele vai passar a correr mais. Ó. Ele é magrinho, é mais novo, fica tudo fácil. Não sei se o Leão gosta de carne velha. Legal, gente, mas muito bom. Então, vamos Muito bom. Obrigado pela oportunidade aí. Contem sempre comigo. Estou sempre à disposição. Gente, quem quiser abrir o microfone aí, se despedir, abrir o vídeo aí, fica à vontade de fazer aquele nosso momento. Boa noite para todos. Final. Então, boa noite, gente. Valeu, um abraço. Vamos em frente. Parabéns, Vladimir. Valeu, tchau, Parabéns, tchau. Vladimir, muito obrigado, querido. Tchau, Júlio. Ótima noite Tchau, a todos aí, Felipe, a todos. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, André. Boa noite a todos aí. Parabéns aí pela palestra. Valeu, boa noite, Carlos. Valeu.